Olá, hoje é para falar, eu vou falar dos erros de Bolsonaro. Para começar, eu votei no Lula, eu votei no Fernando Henrique, eu não votei na Dilma. E também não votei no Collor. E tenho uma noção completamente diferente do que seja direita e esquerda. São rótulos que só servem para causar polêmica e para confundir você. Então vamos lá, não dá para fazer política, nem esperar nada melhor, sem reconhecer erros e acertos. Então, quando o Lula foi eleito, eu fiz um cálculo, falei, puxa, um cara que vem da classe trabalhadora, que vem de baixo e que daqui 20 anos deixou um futuro melhor para quem hoje tem 4 anos, ou seja, 20 anos depois, um moleque de 4 anos que estava começando a pensar em ir para a escola, teria 24 anos e teria outra formação, outra oportunidade, outro futuro, outro horizonte. Isso não aconteceu. O Lula começou na política criticando os políticos tradicionais, sobretudo Paulo Maluf, símbolo da repressão do regime militar, e, no entanto, o Lula se revelou pior do que o Paulo Maluf. Essa é a verdade, tem que reconhecer isso. Eu votei no Lula e hoje não voto mais, apesar de conhecer histórias dele da época de sindicato. Eu era repórter na década de 70, quando ele organizava aquelas greves no ABC. Lula, qualquer dia eu vou contar a história do livro de ouro do sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo, tá? Deixa quieto. Um dia eu conto essa história. Hoje eu quero falar dos erros do Bolsonaro. Por quê? Porque acho que o Bolsonaro catalisou, vou explicar essa expressão já para vocês, um anseio da população brasileira. Quem falou desse fenômeno da catalisação dos anseios foi Graciliano Ramos, no livro Memórias do Cárcere. Tem lá um sujeito, o menos expressivo dos presos, eles estavam na prisão, e de repente o cara lança uma palavra de ordem ao Léo, e ele catalisa o anseio de todos os presos e gera um movimento de conscientização. Quem quiser que leia os 2 volumes de Memórias do Cárcere do Graciliano Ramos. Muito bem. O Bolsonaro, com aquela imagem dele na praia de Copacabana, cumprimentando os caras que estavam fazendo a corrida, uma daquelas provas de corrida que se realizaram no Rio de Janeiro, no ano da eleição dele. E ali foi visível que ele estava catalisando um sentimento. Mesmo pessoas que de níveis diferentes, que passavam por ele, batiam a mão com ele, dizendo, estamos juntos. Depois disso, eu encontrei médicos. Eu trabalhei com médicos, faço textos para médicos, faço produção de conteúdo para médicos, e vejo médicos percebendo isso. E quando eu tentava entender por que médicos, pessoas esclarecidas, falavam em Bolsonaro, eu percebia. Ele falou, o país é rico, não dá mais para roubar tanto. Então o Bolsonaro é o único cara, mesmo não sendo brilhante, não sendo um príncipe, não sendo um professor de relações internacionais, não sendo um professor de sociologia, como o Fernando Henrique Cardoso, ele vai representar alguma coisa boa para nós, porque alguém vai deixar de roubar nesse país. E justamente no governo Fernando Henrique Cardoso, houve tanta roubalheira. Quem quiser que leia o livro A Privataria Tucana, que é verdade sim. O Amaury, o autor do livro, pesquisou muito, tem 146 páginas só de documentos de que houve muita corrupção no governo do PSDB. Então o que acontece hoje? É o PSDB escondendo o roubo do PT e o PT escondendo o roubo do PSDB. Tá certo? Para finalmente chegar ao assunto de hoje, os erros do Bolsonaro. Bolsonaro, aprenda uma coisa. Foi um general que instruiu o Lula. Lembra das greves do ABC, Bolsonaro? O Golbery Couto e Silva estava por trás, articulando o Lula, tanto que o Lula tinha a proteção do Romeu Tuma na Polícia Federal em São Paulo. O Tuma andava nas viaturas da polícia para ser protegido. Teoricamente, naquele momento, era preciso vender a imagem de que o Lula era um inimigo do sistema. Mas foi a partir do regime militar caindo de podre que se criou um dos maiores vícios da política brasileira hoje, que ninguém vai contestar.
Vereadores não recebiam salário. Vereador não é profissão, como na Alemanha, como na França, como na Itália. O vereador recebia um jeton por sessão efetivamente trabalhada. Então, o vereador, por definição, era aquele que tinha emprego, tinha seu próprio negócio, vivia do próprio rendimento e quando participava de uma sessão da Câmara de Vereadores, ele recebia um jeton, um cachê por efetiva participação e era uma prestação de serviço à comunidade. Portanto, o vereador era independente do prefeito. Isso ocorre até hoje na Alemanha, o país com o maior número de municípios do mundo. O vereador lá tem que ter carreira própria, tem que ter negócio próprio, ou ser comerciário, ou ser banqueiro, não importa. Ele vai se eleger como vereador para receber um jeton por sessão. E é o vereador que decide o que o prefeito vai fazer. Na Alemanha é assim. E é o vereador que investiga e que analisa e que julga as contas do prefeito. Ele nunca é base aliada do prefeito. A maior lorota que você vai ouvir na sua vida é base aliada do prefeito. E onde foi que os militares criaram o maior problema? Para nós hoje, eles instituíram o salário de vereador. Vereador virou profissão. E não é. Hoje, base aliada do prefeito é assim: o prefeito paga, gasta dinheiro, desvia dinheiro para eleger um presidente que depois vai substituí-lo como ou deputado, ou vai gerar a conexão com a Assembleia Legislativa, que por sua vez vai criar conexão com o Congresso, que por sua vez cria conexões com a Presidência da República. Portanto, base aliada à governabilidade é papo furado, é venda de votos, é isso. Por quê? O Tribunal de Contas vai analisar as contas do município. E o que vai acontecer? Vai empurrar para a Câmara de Vereadores analisar e votar. Eu conheço isso, eu trabalhei com políticos por muitos anos. A Câmara, com a sua base aliada, vota a favor do prefeito, ou rejeita se interessar para um outro que comprou o vereador. Então hoje o vereador pode ser substituído por uma learning machine, como os japoneses fazem, não para substituir vereador. Você sabia que os japoneses têm uma learning machine, um computador, que analisa um processo do inquérito ao trânsito em julgado em 3 minutos, com um índice de correção de 92%. Aí pegaram uma bancada de advogados, deram para eles o mesmo processo e eles levaram 15 dias com 87% de correção. Ou seja, o vereador é o começo de um processo que gera corrupção. O vereador só serve para 2 coisas: votar a LOA, que é a Lei do Orçamento Anual, e a LDO, que é a Lei de Diretrizes do Orçamento. É só para isso que serve o vereador, não serve para mais nada. Hoje nós já temos instrumentos eletrônicos que podem fazer isso melhor e fiscalizar as contas das prefeituras, que hoje não existe. Vereador não fiscaliza. Vereador se vende para o prefeito, dado do Tribunal de Contas desse mês. Mais de 60% das prefeituras estão com contas irregulares. O que vai acontecer? As câmaras vão aprovar os prefeitos. Nenhum fica inelegível. Então, senhor Bolsonaro, por que eu estou falando tudo isso? Em primeiro lugar, quem é líder, lidera. O senhor abandonou mais de 3 mil pessoas em Brasília na frente dos quartéis. O Lula sabe disso. O Lula organizou as greves sabendo que um movimento sem uma liderança confiável é um movimento sem articulação. Fica refém dos ventos da conjuntura e das ações preparadas para torpedear, para sabotar o movimento. Foi o que o Lula fez. Ligou para um general, falou: general, bagunça lá o coreto, põe todo mundo e prende todo mundo. Aí, não, a prisão não foi decisão do Lula, foi do Alexandre de Moraes. Mas não se engane, Alexandre de Moraes não é o rei que manda. O Alexandre de Moraes é escolhido a dedo pelo conjunto do STF com suporte dos militares. Isso vem acompanhando há vários anos, vem acontecendo há vários anos, e a nossa imprensa não faz mais jornalismo investigativo, não tem nem interesse em informar que os militares estão mais interessados nos jatos da Suécia, em novas formas de receber dinheiro, entendeu? Os militares querem dinheiro tanto quanto qualquer civil, e é o que prostitui e o que faz corromper a política. Sempre vai haver corrupção, mas o sistema precisa ser
autoprotegido. É como a internet. Alguém já disse, a internet é que tem que ser um ambiente seguro, não sou eu que tenho que me preocupar. Eu não tenho instrumentos para isso. Portanto, vai ser preciso, sim, grandes discussões em torno da liberdade na internet. Sim, mas discutir não é censurar, não é reprimir. Então, senhor Bolsonaro, o senhor tinha que ter articuladores junto aos caras que estavam se espalhando pelo país. O senhor fez tanto motociata. Ora, bolas, será difícil? Não é crime. Eles criminalizaram o senhor pelo que o senhor não fez. O PT, em 2011, eu estava lá na base, fazendo campanha eleitoral, o PT criou os MAVs, Militância em Ambiente Virtual. Eles faziam muito pior do que fake news. Eles inventavam, ofendiam, criavam animosidade o tempo todo. Eu sei o que é enfrentar o PT numa campanha eleitoral. Eu já vi isso. Então, seu Bolsonaro, não se esqueça, o líder lidera. O senhor tinha que ter organizado isso melhor e não podia ter ido para os Estados Unidos. Eu li um texto de alguém no Facebook que disse: Bolsonaro, explica por que o senhor fugiu. Por que o senhor fugiu, foi para os Estados Unidos e quando deu, voltou? Porque o senhor fez um acordo nos bastidores, está na cara. Ok, a política também vive disso. Mas então, já que o senhor pretende voltar a uma carreira política, parece, o senhor já cometeu um segundo erro recentemente, quando disse, e o Globo noticiou, que Bolsonaro decide se recolher. O senhor virou frei, o senhor virou padre, o senhor virou santo, o senhor virou milagreiro. Tudo bem, o senhor se recolha, mas não se esqueça que o senhor é um símbolo político hoje, que pode se perder, porque existe a direita conservadora, a direita reacionária, a direita estúpida. Como existe a esquerda burra, a esquerda reacionária, a esquerda desinformada e a esquerda que cultua o Lula porque é o Lula, né? Isso não vai ajudar a esclarecer a população. O que vai ajudar a esclarecer a população é uma liderança que faça acordos claros e que deixe claro para todo mundo qual é o objetivo. E que, ao fazer isso, eduque a população. Porque a população brasileira, sobretudo a classe média, foi politizada pelo Facebook. E quando isso acontece, sabe qual a consequência? As pessoas desconhecem a origem dos atos políticos que as levaram para a rua, por exemplo. Por isso, hoje em dia, não vale a pena ir para a rua. Hoje em dia, vale a pena organizar produção de conteúdo, organizar ação política estratégica com inteligência, às vezes até mais silenciosa, como o PT fez nesses últimos 20 anos, puxando, instrumentalizando os militares e o STF. Foi um movimento isso. Por isso o José Dirceu e o Barroso disseram que o poder iria ser tomado. E nós ficamos só na cultura do personagem. Podia ser Bolsonaro, podia ser Silvio Santos, podia ser Faustão. Faustão, da televisão. Bolsonaro, você pode ser melhor do que isso. E se preparar e ter uma assessoria de comunicação melhor do que isso. Aí sim, você vai ajudar o brasileiro a interferir nas decisões pela importância da consciência dele, e não porque ele vai para a rua e vira refém de militares que dão risada depois numa CPI. Falei, pode meter o pau, eu vou voltar ao assunto.